E agora, eu queria convidar um cara que eu admiro muito, aprendi a admirar, conheci esse cara esse ano e tive, assim, algumas reuniões. Eu tive um almoço com ele que foi uma mentoria que ele devia ter me cobrado uns 100 mil. Cara, ele puxou o computador e em poucos momentos ali ele mudou a minha mente com relação ao mundo dos negócios. E você não sabe disso, meu irmão, mas você mudou até um processo dentro da minha empresa, por causa daquele almoço nosso no NB Steak. Um dos maiores especialistas em expansão do negócio do Brasil, quase 2 décadas de experiência como executivo em empresas como TIM e Samsung. Esse cara ele só teve uma missão na Samsung, passar a Apple. Tá bom para vocês ou não? Ele era o representante da América Latina inteira, depois ele vai contar a história. Hoje ele é sócio fundador da Ghostland, uma das maiores empresas de consultoria para expansão de negócios do país. Você quer expandir? É com esse cara aí. Sócio investidor em mais de 10 negócios exponenciais, fundador do Pool para Investimentos em Startup, sócio fundador da ONG Instituto Amarelinha. Senhoras e senhores, receba com uma salva de palmas calorosa, Dema Oliveira! Chega pra cá! Valeu! Valeu, meu amigo. Obrigado. Depois de tanto elogio assim, né? Nem gravou para minha esposa ouvir. Pessoal, boa tarde. Muitos aqui não me conhecem, mas vão conhecer hoje, porque essa é a melhor palestra dos 3 dias. Pablo Marçal, que se segure. Eu vim ensinar, não é ganhar... Como que eu vou ganhar mais o ano que vem? Eu vou ensinar o poder de uma década em nossas vidas. Para você construir coisa grande, você não pode pensar em um ano, você tem que pensar em décadas. Cuida bem do seu casamento durante 10 anos para você ver. Se alimente bem durante 10 anos. Treine, se capacite, faça mentoria com as pessoas certas no seu negócio para ver o tamanho do seu negócio que vai ser daqui a 10 anos. E o que eu quero trazer para vocês aqui é que vocês saiam daqui com metas mais audaciosas. Vou falar o poder de fazer 100 anos em 10. Opa! Antes de mais nada, eu fiquei 20 anos na Samsung e a Samsung não deixava eu postar nada. Aí eu saí da Samsung em maio, agora eu estou falando tudo. Então, me seguem no Instagram, Dema Oliveira Oficial. Eu falo sobre expansão de negócios, eu falo sobre alta performance. Eu falo sobre desafios assim que você não aguenta, você tem vontade de desistir, e eu vou contar um pouquinho nessa palestra aqui. Todos os dias tem conteúdos riquíssimos. Além disso, eu tenho um podcast chamado Papo de Expansão. Desde maio desse ano, é um dos mais ouvidos no Brasil do patamar do segmento de negócios. Então eu trago, vice-presidente de grandes empresas, porque por eu ter sido alto executivo em multinacional durante muitos anos, eu tenho abertura não só com empreendedores, mas com presidentes e vice-presidentes de grandes empresas. Então ali tem como que o McDonald's cresceu no Brasil, com o vice-presidente do McDonald's. Como que você vai fazer a expansão do seu negócio, por exemplo, com o diretor da Land Rover. Então, toda segunda e quarta-feira tem episódios fantásticos. Você que é empreendedor, você que está começando o seu negócio, não deixa de seguir esse podcast. Como o Diego falou, nos últimos 20 anos eu tenho trabalhado expandindo empresas. Então, há 20 anos atrás, a Unilever, Que Bom Sorvetes, me contratou para eu expandir a venda de sorvetes. Não é fácil, pessoal. Porque quando você fabrica sorvete, você tem que sair da fabricação com menos 40 graus. Aí você tem que colocar no caminhãozinho com menos 25 e tem que chegar na padaria do Manuel e não estar derretido. Para expandir sorvetes, a coisa mais difícil é você conseguir fazer o sorvete chegar lá sem estar derretido. E quando você chega na padaria do Manuel, tem um frango ou um Steinegg dentro da geladeira que atrapalha. Depois de muito tempo ali na Unilever, eu fui para uma empresa, acho que os mais novos aqui nunca ouviram falar, que se chamava BCP. BCP era antes da Claro. A Claro é uma empresa mexicana e ali também eu entrei na expansão de negócios da Claro. E depois disso eu fui para a TIM. Fiquei 6 anos na TIM quando a TIM começou. E nos últimos 13 como alto executivo na Samsung, também responsável por expansão de negócios. Eu vou contar a história no detalhe. Além disso, junto com o João Kepler, eu tenho 3 fundos de investimento em startups. A gente investe em startups dos mais diversos tipos de segmento. Eu tenho uma ONG que previne o abuso sexual de crianças. Minha esposa é uma pediatra. E hoje eu sou o CEO e fundador da Ghostland.
Gostin Land é a maior e melhor consultoria de expansão de negócios do Brasil. A gente expande empresas no Brasil, expande empresas fora do Brasil, para ter uma referência. Concorrentes nossos são McKinsey, Falcone, são grandes empresas. E nós temos núcleos para pequenas, médias e grandes empresas, porque normalmente o empresário ele busca estudar ou busca a mentoria. Consultoria é muito difícil o empresário fazer porque só está acessível a grandes empresas. Então a Gostin Land fez algo de democratizar a consultoria para que as empresas possam fazer acontecer. Isso aqui é um pouco das fotos de quando eu comecei. Aqui eu usei uma foto quando entrei, há 20 anos atrás, quando entrei na TIM. Isso aqui é quando eu entrei na Samsung. Abri todas as lojas da Samsung que você possa imaginar no Brasil. Fui responsável pela estratégia da operação das lojas da Samsung no mundo. E estou muito feliz de estar aqui, mas eu confesso que eu fico com o coração apertado de deixar essas 3 mulheres. São as 3 mais sortudas que eu conheço. Doutora Kelly Oliveira tem um Instagram chamado Pediatria Descomplicada, então quem é mãe segue. Ela tem quase 600 mil seguidores. Fala sobre autismo, pediatria e tudo mais. Essa aqui é a Sara e essa aqui é a Esther. Essas duas aqui são líderes da próxima geração. E tem uma frase que eu gosto de falar que é o seguinte, que todo mundo tem o poder de mudar o mundo em suas mãos, mas poucos são loucos dispostos a fazer. Porque para mudar o mundo dá muito trabalho. Você acorda de manhã e fala assim, vou lá trabalhar. Eu lembro que tinha um chefe que falava assim para mim, eu não contrato a pessoa que estuda, pega o ônibus, vem para casa, trabalha, estuda, pega o ônibus, vem para casa, trabalha. O que eu quero hoje é compartilhar um pouco da minha história e, na minha história, colocar uma técnica para vocês levarem um dever de casa. Primeiro assunto muito importante, dar valor aos pequenos começos. Meu pai era boia fria, minha mãe dona de casa. E aí muito cedo meu pai falou assim, Demas tem que trabalhar. Eu falei, perfeitamente. E quando eu comecei a trabalhar, meu pai falou assim, ó, filho, na minha cidade tem um supermercado, vai lá trabalhar no supermercado. Só que eu não queria trabalhar no supermercado como primeiro emprego, porque quando eu fui ver a vaga de emprego era de repositor de cebolas. E eu queria uma namorada naquela época, pré-adolescente. Então eu pensei assim, se eu arranjar um emprego na minha cidade desse tamanho, de repositor de cebola, eu não ia namorar ninguém. Só que naquela época você fazia datilografia. Não sei se alguém já fez datilografia aqui. Quem não fez é uma máquina cheia de... E essa máquina de datilografia foi, mesmo pobre, meu pai falou, vou te pagar o curso de datilografia. Eu falei, tá bom. Aí eu fui na Caixa Econômica Federal, era tão antiga a Caixa que não é mais esse desenho. Era um desenho cor de laranja, não tinha porta giratória. E cheguei lá, o gerente falou, vai lá fazer um teste. Datilografa essa folha, dependendo da velocidade que você datilografar, o emprego é seu. E eu fui lá e datilografei. Falei, esse é. Cheguei na máquina de datilografar, eu sentei na máquina errada. Eu sentei numa máquina sem o pauzinho de pular linha, sabe? A máquina de datilografar tem um pauzinho quando você chega. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí a menina da caixa falou assim, ó, pula daí que eu datilógrafo para você. Eu acho que elas estavam tanto tempo sem um menor aprendiz, porque era uma vaga de menor aprendiz, que ela me ajudou. Ela datilografou, cheguei no gerente e falei assim, ó, tá aqui. Ele falou, tá contratado, recorde da agência. Mas não fui eu que datilografei, foi a Karen. E nesse momento Deus já estava me colocando em metas desafiadoras. Ele me deu a seguinte atividade, cuidar da fila de seguro-desemprego e fundo de garantia da Caixa. Eu era um arrumador. Não sei quem já pegou fila na Caixa. Se alguém trabalhar na Caixa aqui, acho que naquela época, na minha cidade, a fila era grande. E aí eu fui administrar a fila. E sabe por que eu gosto de falar? Para a gente dar valor aos pequenos começos? Porque depois passou 20 anos, eu como diretor da Samsung, falando com pessoas de 80 países diferentes, Quênia, Romênia, eu usava as mesmas técnicas e formatos de conversar com o mesmo público, de perguntar, me dá seu CPF RG aqui, por favor, você veio aqui receber o fundo de garantia, está faltando RG, pega meu telefone aqui, eu sei que o senhor esqueceu, ano que vem, amanhã você não precisa pegar a fila de novo. Então, muitas vezes vocês estão aqui em pequenos começos, pode ter um empresário rico, um empresário pobre, pode ter um empresário que está começando, um empresário que está com 50 anos, mas se nós olharmos, cada jornada da nossa vida é um pequeno começo. Depois disso, eu fui fazer tudo que ninguém queria fazer, ser operador de telemarketing, trabalhar em bar. E um dia eu falei, pai, preciso fazer faculdade. Ele falou, filho meu não faz faculdade? Eu falei, faz faculdade sim. Aí fui fazer faculdade e entrei na Claro.
E na Claro, o segundo ensinamento. Como eu tinha trabalhado como operador de telemarketing no Bradesco, lá tinha que usar terno. E eu entrei como estagiário nessa empresa aqui. E eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou me posicionar de uma forma bem igual, como não vou parecer que sou estagiário, não por orgulho, porque eu queria que as pessoas me dessem mais trabalho para que eu aprendesse mais. Porque se me olhasse com cara de estagiário, eu ia falar assim, um estagiário, não, dá para ir essa planilha aqui. Não, eu queria que as pessoas olhassem assim, eu acho que ele deve ser no mínimo um atendente, um analista 1, um analista 2. E foi um dos pulos do gato da minha vida. Porque lá na Claro, tinha um cara que era um grande presidente, um CEO italiano, que olhava para mim e falava assim, esse menino trabalha mais do que todo mundo, está sempre de terno, ele deve ser um gerente. Não era gerente, era estagiário. E esse cara foi contratado por essa empresa aqui, ó, TIM. E falou assim, você é responsável pela expansão da TIM no Brasil. Giuseppe Piccoli. Aí ele ligou no meu celular e falou assim, Dema, eu estou precisando de um gerente de marketing. Topa vir para a TIM? Falei, gerente de marketing? Esse cara não tem ideia que eu sou estagiário. Aí eu falei para ele assim, segura um minuto, eu vou pensar e te falo depois. Aí fui lá na faculdade, cheguei no centro acadêmico, falei para minha galera assim, pessoal, é o seguinte, eu fui chamado para ser gerente de marketing da TIM. Aí ele falou, não, você é mentiroso, você é estagiário. Né? E aí eu liguei para o Giuseppe, eu ganhava acho que 557 de bolsa auxílio. Falei, Giuseppe, eu até vou, mas com uma condição, quero o dobro de salário. Eu não sabia, não tinha malícia, não tinha nem ideia quando ganhava um gerente. E fui. Primeiro dia de trabalho, as pessoas que estavam embaixo de mim tinham o dobro da minha idade. E aí é o segundo ensinamento. Sempre se posiciona acima do que você é. Quando eu entrei na TIM, eu me posicionava como presidente. Sempre. Quando entrei na Samsung, eu me posicionava como o coreano fundador da empresa. Isso é mágico. Significa, joga a bola para mim, eu sou capaz, vou fazer. Fiquei 6 anos na TIM, conheci toda a indústria, quando em 2010 a Samsung veio para o Brasil. E a Samsung vindo no Brasil, o presidente da Samsung falou assim, cara, você não é só um funcionário, você é um grande intraempreendedor. Esse aqui é o fundador da Samsung, ó, Sr. Lee, nessa foto aqui, 1938. Em 1938, a Coreia era o segundo pior país do mundo, só perdia para um país da África. Sabe qual foi o primeiro produto que a Samsung vendeu? Valendo uma tela 8K, o Diego que vai pagar. Alguém sabe? Ninguém quer testar uma tela 8K? 1938 não. Peixe seco. Esse cara aqui tinha visão tão grande, tão significativa, que quando ele abriu a Samsung, ele falou assim, a Coreia é pobre, todo mundo é pobre, então já que eu vou abrir uma empresa, eu vou abrir uma empresa para exportar peixe seco para o Japão e para a China. A visão dele era extraordinária. Deixa eu falar um pouco sobre visão. Samsung são 3 letras. Samsung significa grande, forte e eterno. Quando ele foi abrir a empresa, falou, qual é o nome da empresa? Ele falou assim, o nome eu não sei, mas vai ter um significado. Eu quero que a minha empresa seja grande, forte e eterna. Mas você está louco, senhor Lee? Você vai vender peixe. Teu país é pobre, é o segundo pior país do mundo. Ele falou, e daí? Eu não estou pensando, não vou vender para a Coreia, eu vou vender para fora. Fora é rico. Muitas vezes a gente vai abrir nosso negócio e a gente fala assim, não, vou abrir aqui em Alphaville meu cafezinho. Tudo bem. Mas pensa... Não é num ano, pensa 10 anos. Eu vou mostrar aqui como pensar em 10 anos se o tempo der. Aí você vai ter que pedir que para estender o tempo com o Diego lá e com outro palestrante. A gente conhece Samsung só pelos eletrônicos, certo? Samsung é muito mais do que isso. Dos 5 maiores prédios do mundo, 4 foi a Samsung que fez. Quem foi já para Dubai aqui? Alguém foi? Já foi no Burj Khalifa? Quem fez foi a Samsung. Porque nenhuma empresa de construção no mundo é capaz de fazer um prédio tão tecnológico daquele. Se você vai no Porto de Santos e você vê o MSC, que são os containers, Samsung. Se você vai numa fábrica super complexa, a Samsung fabrica a fábrica. Então, o ar-condicionado, a máquina de lavar, o celular, o relógio inteligente, o tablet, o notebook é só uma partezinha. E nessa cultura eu fui forjado 13 anos. Foi tão difícil lá na Samsung que... Pô, eu vim de baixo, então eu trabalhava pra caramba. Eu gosto de falar uma frase que o esforçado ganha do inteligente em 99,9% do tempo. E o esforçado inteligente é imbatível, né?
Então, lá na Samsung, os caras formados por tudo quanto era um monte de faculdade. Eu falei, cara, eu vou derrotar esses caras. Eu chegava nos coreanos, porque a empresa tem 14 mil funcionários na América Latina. É gente pra caramba. E aí, só que por ser coreano, eles mandam 10% desses 14 mil, ou seja, 1.400 coreanos, para ficar lá no escritório, que fica ali na Berrini. Tem uma fábrica em Manaus, uma em Campinas e na Berrini. Por quê? Se você abrisse uma empresa na Rússia, eu duvido que você ia deixar na mão dos russos. Você ia mandar brasileiro para lá. Só que os coreanos tinham uma coisa diferente. Eu chegava lá no escritório, eu já trabalhava bastante, eu ia embora às 8. Todos os dias eles ficavam até às 11. Aí um dia eu cheguei para o diretor coreano e falei assim, senhor Kim, deixa eu dar uma pergunta. Por que você fica até 11 da noite todo dia e todos os coreanos ficam? Ele falou assim, porque quando chega o mês de junho, a gente trabalhou 1 ano e a Apple só 6 meses. Eu falei, ixi. A gente não tem isso. Brasileiro não tem isso. Difícil. Você imagina? O cara falou assim, eu vou trabalhar até às 11 horas todo dia, porque quando chega o mês de junho, eu já trabalhei 1 ano em tempo, e a Apple só 6 meses. Pô, Apple é amada. Para ganhar da Apple é só no esforço. E aí esse foi nessa cultura que eu fui forjado, de muita meta. Só para você ter uma ideia do tamanho da Samsung, 32% do PIB da empresa é Samsung. PIB da Coreia é Samsung. Está em 89 países. Em 2010, a Samsung me contratou e falou assim, Dema, você é um time multidisciplinar, eu vou te dar uma meta. Falei, qual é a meta? Saia da TIM, venha para a Samsung e bota a Samsung número 1 no mercado. Eu falei, tá bom, qual que é o percentual da Samsung? 4,3%. Falei, o quê? Você quer que eu coloque a Samsung número 1? Aí foi muito trabalho, que eu preciso de uma outra palestra para explicar, mas em 2012 nós conseguimos colocar a Samsung número 1. Significa que a cada 10 celulares vendidos, 51% era Samsung. Quando a gente conquistou o mercado, o coreano olhou para mim e falou assim, Dema, faz o seguinte, gostei que você é um cara de expansão de negócio, agora eu vou te dar mais um desafio. O Steve Jobs tem 5 mil lojas no mundo. Estava vivo ainda. Vou te dar uma meta. Eu falei, qual? Destrua o Steve Jobs. Eu falei assim, caramba. Destruir o Steve Jobs é difícil. Aí ele falou assim, vai para a Coreia. Eu falei, vai para a Coreia? Mas como assim vai para a Coreia? Eu falei, tem alguma alternativa? O presidente falou assim para mim, ou Coreia ou rua. Eu falei, então tá bom, Coreia. Precisava do emprego, né? Fui para a Coreia, cheguei lá, presidente da Coreia desse tamanho assim, ó, reunião quilométrica igual dessa sala, assim, cada pessoazinha sentada de um país diferente. Eu nunca tinha visto um ucraniano, nunca tinha visto o Cazaquistão, nunca tinha visto um romeno. Aí o presidente baixinho falou assim, nós vamos detonar o Steve Jobs. Voltem para os seus países e abram mais lojas do que aquele americano. Falei, tá bom. Voltei para o Brasil, falei, já tinha feito isso na TIM. Fiz toda a operação de expansão de lojas da TIM, etc. E, cara, montamos. Era maio. De maio até dezembro, a gente tinha uma meta de abrir 300 lojas da Samsung. Significa 2 lojas por dia. Só que qual foi o pulo do gato? O modelo de negócios. Prestem atenção. Qual é o modelo de negócio de expansão? Loja própria ou franquia? Licenciamento? Depende. Depende de cada negócio é um negócio. Como que eu vou produzir? Como que eu vou falar para a Casas Bahia que agora eu sou concorrente dela? E ela tem que continuar comprando meus produtos? Qual é o tipo de perfil de parceiro ideal? Vou vender geladeira? Se eu vou vender geladeira e se a geladeira não entra no elevador, qual que é a engenharia reversa para voltar? Se eu fabrico em Manaus, eu preciso distribuir o produto, substituição, PIS, COFINS, ICMS. Alguém entende disso? Sabe que o Brasil é complexo. Então eu tive que mapear qual o melhor modelo de negócios para crescer. Então eu fiquei 3 meses estudando o melhor modelo para crescer e o presidente da Samsung falava assim para mim, você é sem uso. Em inglês ele falava useless. E eu falava, cara, por que esse cara me chama sem uso? Ele falou assim, a Rússia já tem 500 lojas, abriu da noite para o dia. Só aí que foi o grande acerto. Então antes de vocês expandirem seus negócios ou crescerem, identifique quais são os modelos de crescimento. Existem 6 modelos de crescimento de qualquer negócio no mundo. E a minha consultoria tem a metodologia para fazer isso. A primeira coisa é, você cresce horizontalmente. Então eu tenho uma hamburgueria, ou eu faço uma franquia, ou eu vou abrindo unidades. Horizontal. A segunda é vertical. Eu tenho uma clínica pediátrica, ao invés de eu abrir um monte no Brasil, eu abro um hospital pediátrico.
A terceira forma de expansão de negócios é tecnológico. Vou dar um exemplo. Você é Ambev, vende cerveja e refrigerante para o restaurante. Aí você chega e fala assim, eu quero vender direto para Rosana na casa dela. Mas se eu abrir com o nome Ambev, vai queimar meu filme. Aí eu vou, compro o Zé Delivery, dou uma bypassada e vou direto no cliente. A quarta forma é produtos e serviços. Eu sou uma empresa que vende vaso. Isso é um caso real. O cliente falou, eu vendo vaso em Recife e eu quero crescer. Dema, qual que é o melhor modelo? Depois de analisar e estudar, era transformado uma empresa de vaso para uma empresa de decoração. Ou seja, ao invés de vender só vaso, por que não vender lustre? Mas, gente, não é fácil. Qual lustre? Que tamanho? Qual que é o concorrente? Como que você vai vender? Com qual preço? Qual a logística? Aonde é fabricado? Qual pós-venda? Qual time? Qual SDR? Então não é simples assim. Qual outra forma de você crescer também? Comprando concorrente. Eu tenho uma mecânica aqui, eu compro um concorrente ali do lado. E a outra forma, por último, é marketing e vendas, vender mais. Como é que eu... Não, Dema, vender, já está certo o meu modelo, tem certeza? As grandes empresas, elas mudam o modelo dela toda hora, a cada 6 meses. Avalie o modelo de negócio. E foi um sucesso. Abrimos 333 lojas da Samsung. Depois disso, eu viajei o mundo inteiro ensinando o mundo a abrir lojas. E hoje nós temos mais lojas do que a Apple no mundo. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, hoje, a cada 10 celulares vendidos, 6 é Samsung e 2 é Apple. O Brasil é Samsung. É líder em todos. Os caras falavam assim para mim, Dema, se for para número 2, fecha o negócio. Dá muito trabalho ser número 2. Então, quase todos os negócios que vinham na minha mão era para eu colocar a Samsung em primeiro lugar. Foi aí que grandes empresas me encontravam e falavam assim, Dema, a Samsung cresceu, é líder no Brasil. Você abriu todas as lojas, cuidou de outras operações. Você não quer fazer para minha empresa também? Foi aí que eu senti um novo chamado e uma nova temporada. Mas até lá eu fui honrando a visão da Samsung. Fiquei 13 anos na Samsung, honrando o meu empregador, aprendendo com a maior multinacional de eletrônicos do mundo, a ponto de hoje ser CEO e fundador de uma empresa que eu faço expansão de negócios da área agrícola até serviço, até café na Colômbia. E isso foi graças a honrar uma visão de um terceiro. Então, muitas vezes aqui a gente está no momento de honrar a visão de um terceiro. Eu estou 42, eu vi os caras ficando ricos com 20, com 22, falaram, não, tem que largar a Samsung, mas Deus falou assim, não larga, teu tempo não acabou. Termina aqui. Décadas faz diferença. Década muda uma história de uma empresa, muda uma história. Então, muitas vezes eu vou contratar alguém, eu olho assim e falo, mas você pulou de empresa em empresa? O que você fez? Uma árvore, muitas vezes transportada, não fixa as suas raízes. E para finalizar, meu tempo acabou, eu vou deixar aqui uma das coisas mais importantes, é isso aqui, ó. É a metodologia utilizada para você fazer pelo menos uma parte da expansão de negócios, que é essa aqui, ó. Esse é o Chewbacca. BHAG se chama Big Hairy Audacious Goal. É uma técnica americana, mas significa meta super cabeluda. Ao pé da letra, por isso que é o Chewbacca. Quando o cara falou assim, eu quero que você destrua o Steve Jobs, é um objetivo que vale a pena seguir. Quem não quer participar dessa meta? Até a tia do café falava, pô, é para matar a Apple, vamos embora. Número 2, trabalhar fora da zona de conforto. Quando eles me deram para abrir as lojas, eu fui procurar outro emprego, muito difícil. Graças a Deus que eu não consegui. 3, tem que dar náuseas, ou seja, sua, cansa. 4, tem que estar escrita nas paredes. Eu peguei igual o presidiário americano em filme e coloquei 300 pauzinhos assim. Porque eu sabia que eu tinha que abrir até dezembro as lojas. E aí a tia do café falava, Neidinha, Dema, a gente está no mês de julho, tem só 15 pauzinhos aqui riscado. Você vai abrir as 300 lojas mesmo? Eu falava, galera, vamos embora. Então é importante colocar ali sua meta. Exemplo, Microsoft em 1972 falou assim, eu vou colocar um computador em cada casa e cada empresa. Eles bateram a meta ou não? Depois, a Nike. Antes de ter o CNPJ, o fundador da Nike falou assim, eu vou abrir um concorrente da Adidas. É mesmo? Qual é a tua meta super cabeluda? Destruir a Adidas. Hoje, se eu não me engano, é 4 vezes o tamanho da Adidas, a Nike. Por isso que décadas. Esse é o último slide, eu vou deixar vocês tirarem foto de quais os princípios que vocês precisam para poder fazer uma meta super cabeluda.
Na meta super cabeluda, vocês pegam isso aqui, ó, que é um QR Code. Ninguém vai vender curso para vocês não, tá? Quem tem empresa aqui e quiser analisar sua meta super cabeluda, preenche. E lá a gente vai falar se tua meta tá boa ou tá ruim. É um presente para mim, pro Arrasta para Cima de vocês. E vocês analisam e verifiquem se a meta tá boa ou tá ruim, tá bom? Sejam audaciosos. Se estiver ruim, a gente fala. Tá ruim, tá fraca, aumenta isso aí. E eu queria deixar o último recado, Diego, que é a questão do Paulo Vieira, do microcrédito. Sim. Existem vários níveis de empresário, mas a Fundação Paulo Vieira ajudando as empresas com microcrédito é uma das melhores formas para você expandir negócios. E, infelizmente, no Brasil... A gente faz na África também, o microcrédito. Também? Começamos, a primeira vez que a gente fez foi lá na África, no campo de refugiados, emprestando $150 para eles venderem tomate na feira, alguma coisa assim. E agora já estão devolvendo dinheiro, a gente reempresta, e agora, nesse último ano, junto com o Paulo, fizemos lá em Maracanã, no Nordeste também. Animal. Sabe qual que é a vantagem? Não sei se vocês sabem, se você pega o mundo, tem muita empresa média. No Brasil tem um monte de empresa pequena e um monte de grande. Existe um hiato entre a pequena e a grande, porque o pequeno não consegue crescer. Muitas vezes por falta de visão em pensar em décadas. Muito obrigado, amigo. Valeu, meu irmão! Uma salva de palmas, Demo Oliveira!